Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer, muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, já estamos na excelente companhia do Milton Gulli, que há quase 30 anos se dedica a dar-nos boa música por muitos palcos, como DJ, músico e produtor, e ainda arranja tempo para nos vestir com o estilo inconfundível do projeto Le Sapeur Vintage. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vindo, Milton. Tenho acompanhado as tuas publicações nas redes sociais e quero muito saber o que é que o Milton adolescente que tu partilhaste numa fotografia diria sobre o mundo em que estamos. Antes de mais, obrigado pelo convite. O que é que o Milton adolescente diria sobre o mundo em que estamos? Que está tudo maluco, na verdade. Está toda a gente está doida. Eu não sei o que é que foi, se foi o Covid, o que é que aconteceu, mas o mundo sempre teve coisas complicadas e sempre teve fases complicadas, mas eu sinto que esta altura está especialmente difícil. O mundo todo está a virar um bocado para sistemas extrema-direita, não é? Tem havido menos tolerância, toda aquela confusão que se passa na Palestina também, de vermos os governos ocidentais a não reconhecerem o que é que está a acontecer, excetuando alguns. Esta coisa toda agora anti-woke que apareceu, não é? O woke não é mais do que reconhecer os direitos das pessoas e o direito a toda a gente de ser livre e a ser quem quer. Pronto, eu acho que o Milton adolescente iria ficar muito chocado com o que está a acontecer e sinceramente acho que não iria acreditar no mundo em que estamos hoje em dia. E tu dizes que a tua música, a música que tu fazes, é muito influenciada pelo meio em que vives. Uhum. Como é que este meio em que estamos a viver se está a repercutir naquela que é a tua criatividade, por exemplo? Eu com os Filarmónico It, que foi a minha primeira banda, nós tínhamos um discurso muito interventivo, assim, geral, com os Cacique 97 também, se calhar um bocadinho mais virado para a África. O meu projeto a solo acabou por ser uma espécie de um retrato mais ou menos fotográfico daquela altura em que eu estive a viver em Moçambique, em Maputo. E pronto, e vendo estas coisas todas, desde a pandemia, que está pior, eu acho, eu começo a pensar que se calhar tem que ser um bocadinho mais interventivo então do que já era, se calhar ser um bocadinho mais direto, se calhar no tipo de letras que fazemos, em vez de ser uma coisa assim abrangente para o mundo, se calhar começar a focar em problemas mais próximos de nós, não é? Eu sinto que o papel dos artistas nesta altura é muito importante, não é? Porque a arte reflete sempre a altura em que nós vivemos e tem que questionar, tem que criticar, tem que apontar o dedo, tem que fazer essas coisas todas. Pelo menos a minha visão é um pouco assim. A Paula perguntou-te e quis saber sobre o Milton adolescente e eu estou curiosa para perceber quando é que tomaste consciência que a música seria um caminho de expressão para ti? Eu quando era pequeno nunca pensei que queria ser músico. Eu não tenho músicos na família, assim, próxima. Tenho um tio afastado, que é o Otis, que é saxofonista. Tio... O Otis é teu tio? É meu tio, é primo do meu avô, de alguma maneira. Ainda não percebi bem como, mas ele é da minha família. Mas pronto, assim, na família mais próxima não há músicos na família. O meu pai tocou guitarra quando estava na tropa, mas acho que já nem se lembra muito bem como é que se toca.
E eu fui na altura do liceu, à adolescência, que o meu pai trouxe uma guitarra para casa e ficou lá guardada no armário ainda durante uns tempos. Só que depois entrou um colega na minha turma que levava sempre a guitarra para a escola e estava sempre a tocar. E pronto, e eu pensei, peraí, mas eu tenho uma guitarra em casa, vou começar a trazer para a escola também. E comecei a aprender com ele, assim, as primeiras coisas. Naquela altura ouvia-se muito, era aquela fase do grunge, dos Nirvana e dos Pearl Jam. Então foi um bocado esse o meu início, os Guns N' Roses, começar a tocar um bocado nesse estilo. Mas em casa sempre tive muita música. Os meus pais sempre ouviram vários géneros de música, desde música africana, jazz, blues, pop, rock, música do mundo também. Então sempre gostei de ouvir música e sempre gostei de mexer em aparelhagens e em giradiscos. E pronto, se calhar foi um bocadinho antes de eu entrar na faculdade que comecei a pensar, bem, se calhar podíamos fazer isto mais a sério. E a minha irmã, entretanto, também começou a tocar a percussão. Então nós, nessa altura, meio que começámos os Philharmonic Weed, ainda vivíamos na Ilha da Madeira nessa altura, nós passámos lá a nossa adolescência. E depois, quando viemos para Lisboa, eu vim para a faculdade e pronto, e formámos. E aí foi quando formámos a banda. E nós, como nessa altura também ouvíamos muito reggae e muita música de intervenção, e depois descobrimos o Fela Kuti e o Afrobeat e essas coisas todas, começámos logo a usar a música como uma forma de expressão e de ter um discurso mais interventivo. Nós não começámos naquela coisa. Eu acho que os miúdos agora começam muito nessa coisa pop ou mais romântica. Nós não, nós começámos logo com músicas de intervenção e um bocado contestatárias, vamos dizer assim. Mas o que é que tu contestavas nessa altura? Bem, com os Philharmonic, o racismo, o capitalismo, o desenfreado, mais. Agora não me estou a lembrar. Portanto, estavas assim a contestar o presente, o futuro e o passado. Sim. Se calhar um bocadinho mais ingenuamente na altura, né, do que agora. Tínhamos 19, 20 anos, né? Mas sim, era assim um bocado. Nós ouvíamos muito os Rage Against the Machine também, que era uma banda muito, muito interventiva, então puxávamos um bocadinho para esse lado também, assim, meio político, meio social também. E essa passagem, falaste que viveste na Ilha da Madeira, já viveste também em Moçambique, viveste na Arábia Saudita. Sim, quando era pequeno. E levaste com muita areia, também já ouvi dizer. Sim. No deserto, não é? Os meus pais, quando vieram de Moçambique, uns anos depois do 25 de Abril, eles não estavam a conseguir arranjar trabalho, e o meu pai conseguiu, passado um tempo, um trabalho na Arábia Saudita, como o meu pai é engenheiro civil. Pronto, a família foi toda para lá. Ficámos lá até aos meus 4 anos, por aí. E pronto, e trabalhou em algumas cidades na Arábia Saudita, mas houve uma altura em que vivemos mesmo no deserto, porque estavam a construir uma autoestrada lá no deserto, então criaram uma espécie de um acampamento para todos os trabalhadores e nós vivíamos nesse complexo que tinha tudo. Tinha piscina, tinha cantina para os trabalhadores, tinha ginásio. E então ficámos lá cerca de 2 anos, acho eu, e lembro-me porque havia tempestades de areia de vez em quando e lembro perfeitamente. É uma bela de uma sova, não é? Com a areia. Dói mesmo. Dói, pois claro. Não dói, quando eu estou na praia eu sei bem, levanto-me logo, adeus, digo que já deu para mim. Está e muito um vento. ventinho. Sim, É não, só aquilo ventinho. é agressivo mesmo. É mesmo. Portanto, agressivo. dirias que, obviamente, todos estes locais moldaram também o artista que és hoje. Sim, eu por causa disso, né, os meus pais sempre viajaram muito. Pronto, quando nós íamos para a Arábia fazíamos escala, às vezes parávamos noutras cidades europeias, ficávamos lá 2 ou 3 dias, depois íamos para a Arábia. E pronto, e também a Madeira, e o meu pai sempre andou para cima e para baixo, também esteve a trabalhar em Moçambique, em Angola, apesar de nós já não termos ido. Mas os meus pais sempre viajaram bastante e levaram-nos sempre a muitos sítios, então nós temos, desde pequenos, que temos assim vamos dizer, uma visão um bocadinho alargada do mundo. nosso mundo, sim. E que acaba, obviamente, por influenciar muito também esse ser interventista que observa mesmo desde muito pequeno o mundo e acaba por identificar aquilo que está menos bem, vamos dizer assim.
Já falaste várias vezes do teu pai e a tua mãe. Fala-nos da tua mãe. A minha mãe era professora de biologia em Moçambique, mas depois quando veio para cá deixou de ser, passou a ser doméstica e pronto, e não trabalhou mais assim sem ser em casa, né? Desde essa altura. E em Moçambique foi naquela altura, logo depois da independência, em que precisavam de pessoas para dar aulas no país todo, né? Como houve muitos professores que se foram embora, então toda a gente que tinha o 12º ou algum curso técnico profissional era chamado para ir dar aulas. E a minha mãe foi dar aulas, acho que no Gurue, que é uma zona assim bastante remota, a zona do chá, e dava aulas aos miúdos mesmo que viviam lá nas aldeias. E pronto, depois aquilo foi um período assim um bocado difícil pós a independência em Moçambique, e houve muita gente que foi embora, e os meus pais também decidiram vir embora. E pronto, depois a minha mãe nunca mais deu aulas assim. Mas pronto, cuidou de nós, de mim e das minhas 2 irmãs. São mais novas do que tu? São mais novas, sim. E pronto, e está aí para as curvas. E está para as curvas, e nesse caminho, não é? Regressaram a Moçambique em família, cerca de 30 anos depois. Sim, em 2006, sim, fomos. O meu pai decidiu que vamos todos a Moçambique. Mesmo ele também já não ia desde 77. Nós fomos em 2006 todos, ficámos lá um mês. Nós temos muita família lá, a maior parte da família do meu pai está lá. Então, pronto, fomos recebidos pela família, tivemos o tempo todo com a família, tivemos em Maputo, tivemos no Tofu, tivemos na zona do Bilene também. Ixi, estou aqui a sonhar já. Fartámos de passear e pronto, para mim e para as minhas irmãs foi assim um bocado um choque, vamos dizer, cultural, porque nós tínhamos uma ideia um bocado romantizada também do que era Moçambique e de como é que aquilo seria, e depois a chegar lá a realidade é um bocado diferente. E acho que isso também, depois em 2011 acabei por ir viver para lá, e isso também acabou por mudar um bocado a temática das minhas letras, porque eu comecei a ter aquela vivência africana mais próxima e a perceber que muitos dos problemas da África na verdade vêm de fora, não vêm de dentro. Então comecei as minhas letras começaram a mudar um pouco a partir desse momento em que vivi em Moçambique. Mas essa viagem foi incrível, e eu depois, alguns músicos lá em Maputo sabiam que eu ia, já me conheciam, então apresentaram-me quase a todos os músicos que viviam lá em Maputo. O showbiz moçambicano ficou logo ali todo. Que não é um mercado muito grande, Maputo é uma cidade pequena e facilmente conhece toda a gente, mas eu nessa altura criei já as bases depois para poder mudar para lá em 2011. Falaste dos problemas de África vêm de fora. Problemas, que parece óbvio, mas quero-te ouvir a falar sobre isso. Não, é claro que a África tem problemas de governação e não tem tido líderes fortes, e os líderes fortes que existiram foram assassinados. Exato. Ora, estou sempre a falar sobre isso. Líderes fortes, há muitos, têm existido, só que são fortes demais para viverem, né? Exatamente. Sim, tivemos muitos e infelizmente acabam por ser assassinados, e depois, anos depois, descobre-se que foi os serviços secretos franceses, foi a CIA, que foi não sei o quê, porque realmente ao mundo não interessa que a África esteja desenvolvida e que esteja realmente independente. A África é capaz de ser o continente com mais recursos no mundo, e o mundo todo quer esses recursos. Pois. E quando nós temos um país em África que decide, não, quem vai controlar estes recursos agora vamos ser nós, aí cria-se logo um problema para o resto do mundo, não é? Os Tomás Sankaras da vida, os Patrícios Lumumbas, todos eles foram assassinados por potências ocidentais, né? Por isso mesmo, para poder colocar lá um fantoche que mais facilmente cede esses recursos ao resto do mundo. Então, e é manipulável. Sim. Olha, tu há pouco falavas com a chegada a Moçambique, nessa primeira viagem que foi feita em família, com alguns choques, porque tinham uma ideia romântica do país. Como é que se criou essa ideia? Como é que se foi formando em ti, nas tuas irmãs, a relação com Moçambique à distância? Eu, na verdade, quando nós éramos pequenos, nós nem nos interessávamos muito. Era uma coisa distante, era a terra dos nossos pais, mas nós tínhamos nascido em Portugal, crescemos em Portugal, então nem ligávamos muito, nem pensávamos muito nisso, na verdade. É claro que a nossa família é toda moçambicana, da parte da mãe e do pai,
Então sempre tivemos esse convívio com moçambicanos, e quando éramos pequenos íamos às festas dos moçambicanos que havia. Aquela que havia ali na Serafina, que saudades, que saudades. Íamos e depois encontravam-se as pessoas todas que já não se viam, e depois as pessoas que estavam a vir. Depois nos anos 80 havia muita gente que ainda estava a vir de Moçambique para Portugal e para outros sítios também, mas passavam sempre por aqui. Então ponto de encontro, não é? nós tínhamos essa proximidade com moçambicanos, mas não ligávamos muito ao país, a Moçambique. As nossas avós contavam muito como é que aquilo era, que era um espetáculo, não sei o quê. Mas nós não tínhamos noção, e realmente tudo o que víamos na televisão era Moçambique é o país mais pobre do mundo, Pois. é o país que tem mais fome, e as imagens que víamos eram sempre de crianças subnutridas ou de guerra. Então nunca foi uma coisa que nos interessasse assim muito. Eu acho que só quando nós ficámos adultos é que começámos se calhar era bom irmos conhecer as nossas origens quando ganhámos já alguma consciência também, e pronto, e também chegámos a um Moçambique diferente desse que era nos anos 80, né? Um Moçambique que já tinha aberto para o capitalismo, que já havia empresas privadas, e na verdade 2006 foi uma altura em que Moçambique estava assim numa fase já de crescimento, que depois acabou por por ser anulada. Pois. Mas nós ficámos muito surpreendidos com o facto de haver muita gente que não fala português. Fala-se mais português nas cidades. Eu sempre achei que no país todo falava-se português, não é verdade. Fala-se português nas cidades, mas fora das cidades muito pouca gente fala português. Nós achávamos que havia mais ligação cultural. Não há. Moçambique tem a sua própria cultura, os seus próprios costumes, e isso nós percebemos logo quando fomos a primeira vez. E eu acho que muito português também acaba por ter essa ideia de que quando vai para os países, para os palopes, né? Que a cultura é igual. Pois. Os costumes são iguais, a maneira de estar é igual. Não é, não tem nada a ver. E é uma adaptação. Depois, quando fui para lá viver em 2011, houve um processo de adaptação, nós percebemos como é que é o tipo de a maneira de trabalhar, como é que as pessoas se encontram, como é que as pessoas se juntam. Não há muito aquela coisa europeia, né, de não, tens de estar aqui às 4, às 5 às 4 tens de estar aqui. Não, aquilo é muito mais relaxado. A gente vai chegando, é como o moçambicano costuma dizer, a gente vai chegando. Então temos um bocado. Eu a esse nível confesso-me bastante europeia. Sim. Não, eu também. Eu depois que tive que me adaptar, não é? Porque senão depois estamos sempre chateados com as coisas, então temos que relaxar também, aprender a relaxar. Faz parte desse processo, eu acho. Aliás, nos anos em que estive em Luanda, Angola, foi... Aliás, no primeiro ano, nos primeiros meses, eu fui logo avisada que não valia a pena, que eu ia estressar, que ia me desgastar e pronto, enfim, bela verdade. Pois, aprendemos. Bela verdade. Acho que também é importante, não é? Como é óbvio, quando nos deslocamos, irmos percebendo onde estamos, não é? Exato. E o que eu sinto muitas vezes é que entramos sempre com uma série de critérios, não é? Sim. Que são aqueles os pré-existentes. Sim. E não nos disponibilizamos também muitas vezes para receber aquilo que está ali. Sim. E tu, quando foste sozinho? Ou foste em contexto? Sim, não, em 2011. fui com a minha namorada da altura. E então, pronto, ela também menos... de origem moçambicana. Então pelo menos tinhas essa retaguarda de alguma forma. E foste viver com família numa fase inicial, ou foste logo naquela aventura de imigrante, não vou dizer expatriado porque isso é outra circunstância. Não, nós ficamos... Bem diferente. Não, nós ficamos... a minha namorada da altura, ela já tinha mais ou menos um trabalho alinhavado. Ela trabalhava em ONGs e esteve sempre ligada a esse trabalho mais de apoio social e voluntariado. Eu ainda ia à procura. Nós ficámos cerca de um mês em casa de meus tios, mas passado um mês eu também comecei logo a trabalhar, passado uma semana e meia de ter chegado, e passado um mês também, pronto, arranjámos logo a nossa casa também lá em Maputo. E eu quando cheguei... tinha falado com alguns amigos aqui, de moçambicanos que estavam cá, e eles deram-me logo uma data de contactos de pessoas de estúdio, de malta do cinema, da televisão. Então, quando cheguei lá, comecei logo a trabalhar com o Pipas Forjás, que é um realizador de cinema, e pronto, eu ficava responsável por tudo o que era trabalhos de som, de publicidade, algumas curtas, cinema, e fazia também música para publicidade. E pronto, esse foi sim o meu primeiro trabalho lá em Moçambique. E como é que é compor para cinema?
Que é um trabalho completamente diferente. É, completamente mesmo. A Paula olha assim para mim, Paula, isso olhar foi do quê? Tipo, pá, Georgina. Não, estou exatamente a viajar e a dizer, é preciso se calhar de fazer muitos filmes, ver muitos filmes, não sei. Não, é completamente diferente do que fazemos uma música para uma banda, né? Para nós. Para já temos um tempo limitado que podemos usar no filme para uma peça musical, não é? Depois tem tudo a ver com o ambiente do filme, com o tipo de ambiente que queremos passar em determinada cena, então é um desafio que implica alguma preparação também e muitas conversas com o realizador para perceber o que é que tu queres passar aqui nesta cena, ou qual é a influência que tu querias aqui também, ou se quer uma coisa mais estilo filme americano, ou se queres uma coisa mais africana. Então há toda uma conversa inicial com o realizador e com os produtores também para perceber qual é o caminho que querem seguir. E é um desafio, e eu gostei muito e gostava de fazer mais, na verdade. Aqui em Portugal ainda não fiz, em Moçambique fiz alguns, mas gostava de fazer mais música para cinema, gosto muito. Olha, o que é que Moçambique te trouxe? Que tu nasceste em Portugal, embora os teus pais sejam moçambicanos e a tua família também, a maior parte dela. Imagino que ao cresceres e essa busca que tu fizeste com as tuas irmãs de querer saber um bocado mais sobre as origens também tem que ver com sentires que faltavam algumas peças, eventualmente, para compreenderes a tua história. Estando em Moçambique e depois regressando, que Milton é que regressou? Um Milton muito diferente. Pois. Muito diferente. Há uma coisa, em Moçambique a maior parte das pessoas está em modo de sobrevivência, não é? Então nós meio que temos que nos adaptar um bocado a essa maneira de estar, e nós próprios também acabamos por estar mais ou menos em modo de sobrevivência em muitas coisas. É difícil fazer muitas coisas em Moçambique e então acabamos por ganhar uma espécie de uma carapaça, não é? Que eu não tinha de todo. Não tinha de todo. Eu vivia em um contexto europeu, não é? E sinto que cresci bastante. Fiquei mais, como é que eu posso dizer? Mais atento, mais cuidadoso também. Mais empático? Empático não sei. Comecei a perceber algumas coisas que se calhar nós aqui, que eu agora se calhar veria como, não sei, hipócritas, se calhar, das pessoas olharem para a África de uma maneira um bocado condescendente. E eu próprio se calhar também acabei por fazer isso nessa altura, antes de ir para lá, e agora quando voltei não, vejo a África de outra maneira completamente diferente, que é um continente riquíssimo, que tem muito potencial humano, que poderia ser dos melhores continentes do mundo, na verdade. E pronto, essa ligação toda, e nós deixámos muitos amigos também, eu vou a Moçambique quase uma vez por ano, pelo menos, tento ir. O meu filho vive lá, então eu vou lá muitas vezes e ele vem cá também. Então o Milton que voltou é um Milton bastante diferente, também mais velho, um bocadinho mais maduro. Eu estive lá quase 10 anos. Mas sim, voltou um Milton bastante diferente. Sim. Com mais paciência também para determinadas coisas que antes não tinha. E essa paciência é justamente o que me leva também para o teu álbum, não é? O Cotidiano, que surgiu quando tu já tinhas 25 anos de estrada, digamos assim, já há 25 anos de música, a trabalhar com outros artistas, a produzir outros artistas, inclusivamente a Zagaia, também iremos à Zagaia. E fiquei a pensar se tu serás o tipo de pessoa que vai um bocado adiando os seus próprios planos para fazer outras coisas. Não sei se tu foste adiando o lançamento do álbum, se foste priorizando outras questões, se não era uma vontade no início e depois acabou por se manifestar, porque há 25 anos. A minha questão tem muito que ver com isso. Eu na verdade nunca tinha pensado assim em fazer um projeto a solo. Eu sempre toquei com bandas, com várias bandas e com vários artistas. Quando cheguei a Moçambique comecei a compor assim várias coisas que eu via que não encaixavam em nenhum dos projetos.
E eu pensei, bem, se calhar é a altura de eu começar a pensar em fazer um trabalho a solo. Que não é nem Cacique 97, que não é Culip Noise ou que não é Philharmonic Weed. E muitas, apesar do álbum ter saído em 2022, creio eu, muitas daquelas músicas já tinham 5, 6 anos, outras até mais. Mas sim, eu fui sempre adiando, ia compondo uma coisinha aqui, fazendo uma coisinha ali, mas em Moçambique eu estive muito nesse trabalho de fazer coisas para publicidade. E depois criei uma editora também, depois estive a produzir artistas e montei uma data de eventos e fiz alguns festivais lá também. Então ia fazendo isso nos buraquinhos, até que houve uma altura mais ou menos um bocadinho antes da pandemia em que decidi, não, eu vou ter que tirar um tempo mesmo para fazer isto como deve ser, focar nestas músicas, acabar as letras, acabar os arranjos. Então tirei cerca de 2 meses lá em Moçambique e havia uns amigos meus que viviam no Tofo, um casal, ele americano e ela sudanesa, que tinham aberto uma escola primária lá, mesmo ao lado da casa deles. E na altura das férias do verão, aquilo estava vazio, então eles cederam-me uma sala de aula. Eu montei a minha tenda lá dentro da sala de aula, montei o meu estúdio com as minhas guitarras, os baixos, teclados, colunas, tudo, e fiquei lá 2 meses a acabar o disco mesmo. E o que é que te inspirou para criar este álbum? Este álbum é isso, é muito a minha vivência de Moçambique, o que eu vi, o que eu senti, a vida das pessoas, o dia a dia, perceber que há pessoas que saem todos os dias às 4 da manhã dos seus bairros para vir trabalhar no centro da cidade. Aliás, a maior parte das pessoas que estão no centro da cidade durante o dia não vivem na cidade. São empregadas domésticas, são seguranças, são pessoas que vendem fruta na rua ou que vendem outras coisas. Então estar em contacto diário com este cotidiano destas pessoas, né, levou-me a contar estas histórias. Então o álbum, eu acho que o álbum todo é muito uma homenagem ao povo moçambicano, vamos dizer. Daí o nome do álbum, não é? Sim, Cotidiano. Mas na altura até falavas no fio que temos em comum. É um fio que está cada vez mais ténue. Sim, quer dizer, nas coisas básicas não, né? Nós todos queremos estar confortáveis, queremos ter uma casa, queremos comer, queremos cuidar dos nossos filhos, sentirmos amados, amarmos, isso é uma coisa transversal, claro, a toda a humanidade, né? É claro que pois. Agora, há outras coisas, né, em que não se concorda e que agora acha-se que é, né, defender o direito das mulheres ou dos homossexuais é extrema esquerda. Não, é preciso comum, são, né? Direitos humanos. São direitos humanos. Pois. Então, pronto, acho que está-se a polarizar muito as coisas hoje em dia e eu acho que partiu muito também das redes sociais e da desinformação e das fake news e que foi criando este algoritmo. Eu até tenho uma música que fala um bocado sobre isso no álbum, em que as pessoas são constantemente alimentadas com coisas na mesma linha, não é? Uma pessoa que de repente acha que as mulheres não deviam ter os mesmos direitos que os homens, acabam por receber sempre informação que corrobora essa visão das coisas. E esta quantidade também de notícias falsas que há hoje em dia, muita gente acaba por não acreditar nas notícias oficiais porque acham que estão constantemente em teorias da conspiração, não é? E que os jornais não dizem a verdade, que as televisões não dizem a verdade, que os cientistas estão a mentir. Então acaba-se por se criar esta coisa em que os factos já não interessam, o que interessam é o que eu vi no TikTok ou o que eu vi no Instagram, não é? Perigoso. Eu há pouco estava aqui a falar da Zagaia, não é? Porque tem-me ocorrido muito ao longo desta conversa, até porque falar de intervenção em Moçambique e música de intervenção em Moçambique e não falar da Zagaia é uma impossibilidade. Tu tiveste essa proximidade. Como é que tu depois também passaste a olhar para Moçambique a partir também das conversas que foram tendo, porque não são só as letras, há muita conversa antes das letras acontecerem e depois das letras acontecerem. Que Moçambique é que a Zagaia te trouxe também? Pronto, este álbum que eu trabalhei com a Zagaia é o Cubaliwa, que acaba por ser um pouco... Aquilo acaba por fazer a história de Moçambique desde o tempo pré-colonial
até aos tempos de agora. Nós, quando ouvimos o Cubaliwa, nós sabemos a história de Moçambique toda. Então, e havia muitas coisas que eu não sabia também. Apesar de haver muitos documentos históricos daquela altura, mas foi a altura já em que os portugueses já lá estavam. Há alguns relatos históricos de tempos anteriores, quando os árabes começaram a ir para lá também, mas o que eu descobri com a Zagaia foi toda essa história, né, de Moçambique, desde esse tempo pré-colonial até aos tempos de hoje, e o que é que foi acontecendo, como é que o país foi reagindo, o país, o povo foi reagindo a essas mudanças todas e o que foi acontecendo durante séculos, né? Outra coisa também que eu aprendi com a Zagaia, na verdade não aprendi, mas eu nunca tinha conhecido um artista com tanto alcance como o Azagaia, assim, dentro do seu próprio país. Eu não tinha noção. Eu já conhecia o Azagaia antes de viver em Moçambique e conhecia as músicas dele e achava, bem, como é que é possível este gajo estar a escrever estas coisas num país que é tão repressor, com liberdade de expressão e com pessoas que estão contra o regime. E ele imediatamente acabou por ser protegido pelas pessoas, porque ele estava a dizer o que as pessoas queriam dizer e não conseguiam. Era a voz. Né? Então ele, tipo, o Azagaia está a falar por nós. E depois acaba por ser eu andava muitas vezes com ele pela rua e tanto a criança de 10, 12 anos reconhecia o Azagaia, como a senhora de 70 anos que vende fruta reconhecia o Azagaia, como o polícia reconhecia o Azagaia e era fã do Azagaia também. Então eu nunca tinha estado com um artista que fosse tão abrangente, assim, que a sua música e a sua mensagem fosse tão abrangente junto do seu povo. E depois perceber também que sempre que acontecia alguma coisa má em Moçambique, toda a gente estava à espera. Então quando é que o Azagaia faz uma música a falar sobre este assunto? E ele acabou por ser um jornalista também de tudo o que se passava, de problemas que iam acontecendo. O Azagaia acabava sempre por lançar uma música a falar sobre aquele assunto. E para mim foi um privilégio poder ter trabalhado com ele, com uma pessoa com uma cabeça daquelas, né? com uma capacidade lírica incrível, apesar de também ser um homem africano com os seus preconceitos em muitas coisas. Tinha uma visão muito abrangente numa variedade de matérias também, e uma visão muito futurista para Moçambique, eu acho também. O teu sentido de responsabilidade aumentou com esse convívio, ou Sim. estando nessa presença? Sim. Com essa presença, Sim. com essa pessoa? Sim. De perceber que nós, fazendo música e as letras que nós escrevemos, podemos ir de encontro às pessoas e podemos ir de encontro àquilo que as pessoas querem dizer e que não podem dizer. Então eu acho também as minhas letras com os Cacique 97 também começaram a ficar um bocadinho mais agressivas depois disso, e têm estado cada vez mais, e é um bocado também esse legado que o Azagaia me deixou. Tipo, não, nós temos que falar das coisas abertamente e diretamente e apontar o dedo às coisas como elas são. Não podemos andar aqui com metáforas e embelezar um assunto, se bem que isso também é válido, mas eu acho que estamos numa fase em que temos mesmo que ser muito diretos. Dizer as coisas como elas são, não é? Muito diretos mesmo. Estamos a ser chamados para assumir o nosso lugar no mundo, não é? Sim, não há mais ficar em cima do muro. Sim, exatamente. Isso não existe. E pronto, isto está muito, muito claro. E como é que todos estes projetos musicais em que estiveste envolvido te foram transformando? Já falaste um pouco sobre isso, ou tens estado a falar bastante sobre isso, mas pensa cada projeto e como é que ele te transformou? Bem, o Filarmónico IT foi a minha primeira escola na música, vamos dizer assim. Foi onde eu aprendi a cantar, foi onde eu aprendi a tocar em grupo com outras pessoas, não é? Porque eu tocava guitarra sozinho. E a minha irmã também fez logo parte dessa formação inicial, e nós os dois ao mesmo tempo meio que fomos desenvolvendo com a banda. A banda foi crescendo, fomos ficando melhores. Depois começámos a ganhar uma série de concursos cá em Portugal, ganhámos uma data de concursos de bandas na altura, que nos permitiu também comprar material, melhorar um bocadinho as nossas condições. E naquela altura em que o reggae começou a estar na moda em Portugal, o Filarmónico ID era uma banda de reggae, mas misturávamos com soul, com música africana, era um bocado híbrido assim.
pronto, nós estávamos ali na primeira linha daquelas bandas de intervenção que haviam. Eram os Philharmonic Weed, eram os Terracota, eram os Primitive Reason, os Blessed Mechanism. Nós viemos um bocadinho depois disso, nós e os Terracota, se calhar. Depois, em 2005, foi a altura também que eu decidi formar os Cacique 97. Andava a ouvir muito Afrobeat, Fela Kuti, Tony Allen e coisas do género. Dizíamos, bora lá fazer um projeto destes aqui em Portugal. Não existe nada do género. Então juntei-me ao Gonçalo, que era um amigo meu, assim mais alternativo, mais indie, e começámos a fazer coisas mais eletrónicas. E de repente as rádios pegaram naquilo. Bom, esta coisa é nova, é surpreendente, original, não havia nada disto em Portugal. E a gente, ok, então bora lá fazer uma banda a sério disto, em vez de ser uma coisa eletrónica. Então criámos a orquestra mesmo dos Cacique. E nessa altura em que criei os Cacique, também foi a altura em que me chamaram para cantar nos Culip Noise, que era uma banda que eu, quando era mais adolescente, era fã. E depois de repente chamam-me para eu ir fazer uma audição, que não correu nada bem quando eu fui fazer a audição. Foi horrível. Então porquê? O que aconteceu? Epá, não correu bem, as músicas estavam nos tons originais e para eu poder cantar aquilo tinha que ser adaptado ao meu tom, e eu na altura não tinha percebido isso e decidi cantar mesmo assim. Pronto, aquilo não correu assim muito bem. E passado 2 ou 3 meses liga-me um manager a dizer: Milton, olha, foste tu escolhido. E pronto, de repente entro numa banda de que eu era fã, do qual eu era fã, né? E os Culip Noise, se calhar, foi um bocado, vamos dizer, a minha universidade. Porque estava com músicos mais velhos, com muita experiência, e aprendi muita coisa com eles. E de repente estava a dar concertos em palcos muito maiores também. E ao mesmo tempo os Cacique também começavam a aparecer e começavam a ficar famosos também. E de repente, nesse ano em que saiu o disco de Cacique, foi em 2009, acho eu, tocámos em tudo o que era palcos grandes, fomos a tudo o que era festivais grandes em Portugal, festivais de música do mundo e não só também, fomos e tocámos fora. E pronto, e depois fui para Moçambique e essas bandas todas meio que entraram em hibernação. Os Culip Noise, entretanto, depois acabaram também e criaram outros projetos, os Orelha Negra, os Castro Fun Connection, os Fogo Fogo e outros projetos. Os Cacique ficavam sempre um bocado dependentes de quando eu vinha cá de férias para podermos fazer concertos. Os Philharmonic Weed, entretanto, já tinham acabado também. Mas pronto, todas essas bandas foram aprendizagem, eu posso dizer. Os Cacique 97, se calhar, em gerir uma banda grande com 10 pessoas e a dificuldade que isso é, e ter que haver alguém que é um maestro daquilo tudo e que leva aquilo para a frente. E perceber também que às vezes nas bandas nem todos estão a puxar para a frente, uns estão só à espera que a coisa aconteça. Então foi tudo muita aprendizagem. Eu acho que projetos coletivos são assim, onde envolvem muita gente, há sempre uns que puxam mais do que outros. Se for uma banda de 4, 5 pessoas, há bandas em que todos estão todos a puxar. Agora uma banda 10. com 10, e houve uma altura que éramos 12 até, na verdade. Estás a lembrar aqueles trabalhos de escola, não é? Sim. Há sempre alguém que ficam encostados. Olha, tu és daqueles que leva tudo à frente? Eu sou timoneiro e sempre fui desde criança. Mesmo nas brincadeiras com os meus primos, era eu que tinha sempre as ideias malucas e convencia toda a gente. O líder, vá. Então, sim, então sempre tive um bocado esse papel de empurrar as coisas para a frente. Sim. E quando corria mal? Distribuías responsabilidades? Não. Quando corre mal, reconhecemos o erro e seguimos em frente, e da próxima vez tentamos não fazer igual. Mas desde a infância? Desde a infância não. Desde a infância. Bem, parecia, era aí que eu queria chegar. Portanto. Desde a infância, quando éramos apanhados, pronto, depois cada um de nós tinha que lidar com os seus próprios pais, não é? Milton, e o que é que te faz levantar todos os dias e continuar a criar? É uma necessidade. Houve alturas da minha vida em que eu tive que fazer outros trabalhos, coisas que eu não gostava, e estava sempre a pensar em música e em fazer coisas, e agora devia fazer isto, agora devia experimentar isto. Então sempre foi um bocado essa luta, porque ser músico não é fácil, e depois quando crescemos e temos contas para pagar e filhos, e a coisa fica ainda mais complicada. Então, infelizmente, em Moçambique tive a sorte de continuar a trabalhar em música, apesar de não ser bandas e tocar, não é? Apesar de ter feito alguns concertos lá, porque eu tocava com a Zagaia e com outros projetos. Mas essa coisa de às vezes termos que ter outros trabalhos em que nós não gostamos,
é complicado, e comigo isso aconteceu. Eu estava constantemente a pensar em música, quando é que eu saio daqui para ir fazer isto, ou quando é que eu saio daqui para ir fazer aquilo. E é uma luta constante. Retira energia, não é? Sim, retira energia, e há uns que correm muito bem, e depois há o outro ano a seguir pode não correr nada bem. E isso acontece com os artistas todos. Eu acho que a malta do teatro acontece a mesma coisa, com o pessoal da dança. E por isso é que eu também valorizo muito o trabalho associativo, né? Associações culturais que estão constantemente a tentar criar trabalho para si próprias e para os artistas, e acho isso muito importante. E também tenho estado aí com os amigos, também estamos a ver se começamos uma associação cultural também, somos pessoas de várias áreas também, para ver se também se conseguimos criar eventos e coisas e residências e workshops e criarmos o nosso próprio trabalho. Acaba por ser um bocado isso também, a fazer coisas que gostamos. Olha, e nestas coisas que gostamos, não é? Como é que surgiu Le Sapeur Vintage? Bem, isso surgiu na pandemia, né? Não havia trabalho, não havia nada para fazer, e eu sempre tive esta coisa um bocado da roupa vintage, e sempre gostei muito daqueles estilos dos anos 60 e 70, e sempre gostei muito dessa estética. Então decidi na pandemia, deixa lá experimentar, vamos tentar abrir uma loja de roupa vintage online, mas com uma inspiração mais afro, que não é fácil, porque a gente tem que ir buscar as peças, né? E depois há muitos revendedores de vintage, mas muitos acabam por ser coisas americanas ou europeias, e encontrar aquela roupa típica africana dos anos 60, 70 é muito difícil. E pronto, isto começou, eu ainda estava em Moçambique, porque foi na pandemia que eu voltei para cá, e comecei a pensar isto em Moçambique, e comecei a ir lá aos mercados todos, e encontrei algumas coisas, fui juntando coisitas e trouxe para cá. E depois pronto, quando cheguei a Lisboa já comecei a pensar na coisa mais a sério, e já comecei à procura de revendedores de roupa vintage e aqui dentro da Europa, e pronto, e comecei a loja, fiz um bocadinho de publicidade nas redes, a coisa começou a andar, depois com a Paula comecei a fazer muitas feiras também, o mercado Afrolink, o mercado Afrolink, que é sempre fixe. E pronto, eu na altura nunca pensei em abrir uma loja física, porque isso é toda outra logística, mas e é isso, quando eu tenho mais trabalho de música eu dedico-me menos à loja, quando eu tenho menos trabalho de música dedico-me mais à loja. E agora também estamos a pensar fazer isto, porque a roupa vintage tem ciclos, não é? A roupa dos anos 50, 60 encontra-se muito facilmente em Londres ou na Holanda, muito facilmente. Mas a roupa que se revende vintage neste momento é muito roupa dos anos 90 ou dos 2000, e são coisas que eu já não faz muito sentido na minha loja. É tão estranho. É mesmo estranho. Exato. 2000, não. Mas é verdade, a maior parte da roupa vintage que se vê agora nas lojas são coisas final dos anos 80 e anos 90. E pronto, então agora também decidi começar a criar uma marca dentro da loja. Eu tenho estado a aprender serigrafia e impressão em tecido, então estamos a pensar agora também começar a fazer, criar as nossas próprias peças, criar uma marca dentro da loja. Ai, adoro! Peças. Sim. Sempre reinvenções. Sim. Também Sim. Tens assim um percurso que esta palavra salta muito, Sim. ou se torna muito, muito evidente. Falaste do período da pandemia, da transição para Portugal. Que frase é que te acompanhava nestes momentos de transição? Frase? Ou Não que sei. palavra? Eu já tinha pensado em sair de Moçambique antes de começar a pandemia, porque eu, apesar de gostar muito do trabalho que eu fazia lá, e eu tive também uns anos a trabalhar na Fundação Leite Couto, que é a fundação da família do Mia Couto, e fazia programação de música e produção dos eventos. Eu estava com saudades de tocar e ter uma carreira mais de palco. Estava com muitas saudades disso, e aquilo estava-me a corroer um bocado por dentro. Então decidi, antes da pandemia começar, eu durante este ano vou voltar para Portugal e vou me dedicar à música lá outra vez, e reativar os projetos e fazer o meu projeto a solo. Só que pronto, apareceu a pandemia e eu decidi na mesma vir para cá, e
naquela de isto em breve vai passar, e isto vai tudo voltar ao normal. E pronto, agora qual era a frase que eu pensava nessa altura de mudança? Não sei mesmo, era mesmo isso. Eu queria reativar a minha... Estava com saudades desta vida de palco e de tocar e de criar música para mim e não para os outros, porque fiz muita música para outros lá em Moçambique e queria mesmo dedicar-me à minha música e ao meu disco a solo e lançar as minhas coisas. E eu sentia que Lisboa estava com uma abertura maior para a música africana e para a cena africana em geral. Senti isso na altura, que agora já não sinto, agora acho que já está. Agora parece que está a andar para trás outra vez um bocadinho. Mas nessa altura, 2018, 19, eu senti que Lisboa estava com uma vibração assim muito forte nos vários estilos de música e estava assim com uma coisa bem saudável. Depois da pandemia a coisa ainda ficou assim um bocadinho, demorou um bocadinho a arrancar mas pegou outra vez, mas já não com a mesma, eu acho, na minha opinião, já não com a mesma dimensão. Deu pujança, perdemos aí um bocado de pujança. Sim, acho que sim. E acho que também o mercado musical português começou a ficar um bocado mais afunilado. Começou a ficar um bocadinho mais afunilado e a apostar em coisas que têm garantia que funcionam imediatamente. Eu sinto que pelo menos antes de eu ir para Moçambique havia mais aposta em variedade. Agora aposta-se naquele artista que já se sabe que é famoso, que vai vender muitos bilhetes, e isso acaba por afunilar um bocado e por deixar muitos artistas também num circuito mais alternativo e se calhar um bocadinho mais redutor, vá. Bastante redutor, digamos. Sim. Bom, estamos a terminar esta conversa, mas ainda gostaria de saber, se pensarmos na canção da tua vida, que verso é que ainda falta escrever? Que verso? Não sei. Isso é uma pergunta bem difícil. Tem que ser escrito ainda, não é? Tem que ser escrito ainda. Se calhar tens de viver ainda para saber, não é? Sim, eu ao mesmo tempo que quero ser mais interventivo, ao mesmo tempo também quero olhar mais para dentro. As minhas letras sempre foram a falar de coisas de fora e nunca falei de mim e das minhas coisas, e então o meu próximo disco eu queria que fosse um bocado, ao mesmo tempo que sou mais interventivo, que também tivesse mais virado um bocadinho para dentro e para quem eu sou, para a minha vivência e a minha história um bocado. Pronto, assim, para o futuro é esse assim o que eu tinha pensado fazer. Tenho muitas ideias para outros projetos e outras coisas, mas o imediato vai ser esse. Queres partilhar mais sobre ti através da tua música? Sim, eu acho que sim. Acho que é importante. Grata, Milton. Portanto, o próximo será o íntimo, não é? Sim. Exatamente. O íntimo, temos aí o íntimo a caminho. Grata por teres juntado a nós, por teres trazido tantas viagens e tantas possibilidades também a partir da música que produzes. Sim, obrigado. Sem dúvida, Milton, obrigada por esta partilha tão generosa e que continues a fazer da música um lugar de encontros, verdade e amor. Sempre. Obrigado. Este episódio tem sonoplastia de Gustavo Carvalho e de Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. E eu sou a Paula Cardoso. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.